Olá, estamos de volta para mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que acontece aqui nessa emissora que é a queridinha de todos nós, Poa Streaming TV, aqui nos estúdios do Shopping Total, sempre recebendo mulheres inspiradoras, maravilhosas, incríveis, empreendedoras, como ela, que eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado todo domingo. Ai, Vanessa Soares. tudo bom, gente? Oi, amiga, Ah, saudades, sempre, né? sempre. Mais uma semaninha desse bate-papo gostoso. E hoje a reflexão vai ser muito importante, né? Nós vamos provocar aí vários insights, né? Vamos falar aí do empreendedorismo feminino, do jornalismo contemporâneo e principalmente da força das narrativas Com que certeza. geram um negócio numa verdadeira marca potente, Nick. A gente vive na era da comunicação, a gente fala muito sobre isso, e hoje não basta mais saber informar. A gente precisa saber engajar, conectar, inspirar, né? E isso é quem está no centro dessa discussão, quem sabe isso é o profissional de imprensa, é o profissional que sabe fazer um branding, sabe transformar o negócio em verdadeira, né, marca, como Criar a gente falou. narrativas poderosas, né, eu acho que Exatamente, é por aí. E exatamente. quando a gente fala de assessoria de imprensa, não é a profissão cada vez ela está ganhando mais força, mais espaço, porque a gente sabe do valor de um assessor de imprensa. Quando o assessor de imprensa ele é profissional, ele sabe do que ele está falando, ele não vai só ter uma relação ali entre fonte e o jornalismo em si, ele vai estar trabalhando ali, ele vai ser um arquiteto da informação, Uhum. né? Então ele vai ser muito Da mais da reputação, né? reputação. E ele vai estar ali cada vez mais transformando as marcas em marcas, criando narrativas poderosas. Essa é uma das pautas E do essa é nosso uma das programa. tarefas que ela faz, apenas uma das tarefas dessa mulher também potente, que é empreendedora, que é mulher, que ela é também mãe e é minha amiga pessoal há mais de 20 anos. E Ai, minha comadre também. Recebam Edith Edith Auler, mais Auler! uma mulher Quanta incrível. honra estar com essas mulheres incríveis aqui. É um prazer enorme fazer essas contribuições aí com a minha amiga e irmã Vanessa, com a Monique, e trazer para vocês um pouquinho dessa trajetória aí de comunicação social e assessoria de imprensa. Mas acho que além, né, de tudo isso, né, que a gente recebe a Edith aqui, é uma baita de uma empreendedora, também nós vamos falar de cerveja. Ah, sim. Cervejaria não tem como não falar, mas antes disso, como todo programa, cada mulher que vem aqui, ela traz uma pauta, mas a gente sabe que por trás dessa pauta tem uma história, né? Ela carrega uma história que às vezes, na maioria das vezes, não foi fácil, né? A É gente tem que verdade, conquistar com muito trabalho, muito verdade, estudo, verdade. muito comprometimento. E Edith, a gente quer saber quem é Edith Quem antes de é tudo isso. Edith? Em primeiro lugar, eu sou uma mulher apaixonada pela comunicação, né, gurias? Eu Verdade. comecei, na verdade, no ventre, né? Porque eu sou filha de um casal de jornalistas. Ah, O meu pai é jornalista, né? Minha mãe é jornalista, e sempre fui uma apaixonada pela comunicação. Quando eu era pequenininha, inclusive meu pai, eu me lembro de ele trabalhando ainda na máquina de escrever, e eu embaixo da mesa dele. Então, a fruta não cai longe do pé, né? Então, resolvi fazer o jornalismo e eu acho que é uma profissão realmente muito apaixonante, gurias, porque ela te possibilita te conectar com todas as pessoas, né? E é uma profissão também que ela traz a veracidade, a verdade, né, para a vida das pessoas. Então, esse propósito, eu acho que é uma profissão muito nobre, só o jornalismo para nos trazer isso. Então, estar compartilhando esse momento aqui com vocês, com o pessoal que está assistindo pelo Poa Streaming, é um enorme prazer, né? Então, essa é a Edith Auler. E agora, mais recentemente, a versão dela também, empresária e empreendedora, né, apoiando o marido. Nós dois somos sócios de uma cervejaria artesanal lá na Zona Sul de Porto Alegre. Então, esse é um outro desafio que entrou na minha vida mais recentemente. E o teu lado também empreendedor, apesar, né, de ter uma agência de comunicação,
uma das agências aí mais importantes focada na assessoria de imprensa, né? E tu falaste ali, amiga, essa questão justamente da que o jornalista, né, traz a veracidade, a importância desse profissional, e a gente precisa falar sobre isso numa era que a gente está vivendo a informação a cada instante, e a informação assim que a gente tem na palma da mão a qualquer Tudo momento. muito veloz, né? Exatamente, mas também com fontes inesgotáveis, né, de pessoas que estão escrevendo e falando e pensamentos, e muitas pessoas compram aquelas ideias achando que são verdades, e as fake news estão cada vez mais, infelizmente, com uma maior muita velocidade. Então, como que tu vê essa transição do jornalista hoje, que tem esse enorme desafio, né, também de mostrar para as pessoas que o trabalho do jornalista, como muitos pensam aí que está indo para trás, ele nunca tomou tanto protagonismo numa era como a gente vive. Concordo contigo, Vanessa. Sabes que esses dias a gente estava numa mesa conversando com alguns colegas jornalistas, né, gurias, justamente sobre essa questão da inteligência artificial, né? Que é o medo de várias pessoas, né? Os robôs vão roubar seu emprego, a inteligência artificial vai roubar seu emprego. Em alguns casos, com certeza sim. Mas eu acredito pessoalmente que no jornalismo, não. Por quê? Porque a inteligência artificial, seja ela em vídeo, seja ela escrita, ou seja, nos meios aonde ela está criando justamente também a fake news, né? Tu tá ali, tu pode fazer um vídeo, quantos vídeos a gente está vendo, né, de famosos, de pessoas, agora inclusive criaram uma apresentadora virtual, né? Uma apresentadora que apresenta um telejornalismo virtual. Então, a gente precisa ter no jornalismo e na comunicação justamente essa âncora que vai trazer para nós a veracidade da informação. Cada vez mais eu acho que a comunicação e os jornalistas eles vão trabalhar mostrando o que é fato e o que é fake. Esse é o nosso propósito e eu acho que o nosso trabalho cada vez mais vai continuar e nós vamos trabalhar agora nessa era de desmistificar, de mostrar, olha, isso aqui é inteligência artificial, não é verdadeiro, é fake, ou isso aqui foi traduzido por um... Então, esse vai ser o nosso papel também daqui para frente, né? E já está sendo. Então, eu acho que o jornalismo, mais uma vez, é uma ferramenta fundamental para a comunidade, para a população, para as pessoas, mostrando aquilo que é verdade, a veracidade dos fatos. E isso inclui também aí mostrar quando a inteligência artificial ultrapassou os seus limites, né? E é o que vem acontecendo em muitas oportunidades, né? As pessoas usando dessa ferramenta que é incrível, a tecnologia está aí, a gente tem que usufruir dela, mas usando para fazer coisas negativas, para ferir a comunidade, para ferir a informação, né? Então, eu acho que esse papel que o jornalismo fará e já está fazendo daqui para frente, gurias, é fundamental. Eu ia mesmo te perguntar, claro, a gente tem, como a Vanessa trouxe, a comunicação, tudo está mudando, tudo está muito veloz. Como tu enxerga, quando tu começou lá atrás, com o jornalismo e hoje, mudou bastante, né? Hoje a atuação. Com certeza, assim, né? Quando nós começamos, né, como jornalista, eu ainda comecei, eu brinco que eu comecei com a chamada de escada, né, com o pessoal que trabalha com a gente, né? A gente ainda precisava fazer chamada de escada para entrar na internet. A gente ainda usava o telefone. Se tu colocar hoje na frente de um jovem, muito provavelmente meus filhos, Cecília e João Paulo, eu não fiz esse teste, mas já vi na internet, de colocar um telefone de discar, eles não sabem, né, como lidar com aquele, porque era assim. E eu acho que essa questão de como a gente fez o jornalismo lá atrás e como é hoje, é um grande facilitador para nós, porque a gente passou por essas dificuldades, esses perrengues, e hoje isso nos forjou, isso nos formou, né? Então a gente tem uma facilidade para lidar com certas dificuldades, com certos tropeços, com coisas que acontecem no dia a dia, na rotina, de forma muito mais fácil. Mas aí tu pode perguntar, Edith, isso também não vem da famosa maturidade? Também,
vem da maturidade, vem da experiência, mas vem daquele velho jornalismo que a gente foi forjado lá atrás, que a gente precisava muitas vezes escrever uma pauta na mão, a gente precisava fazer muitas coisas sem usar, vamos pegar a inteligência artificial ou ferramentas que hoje são grandes facilitadores. Então, a gente precisava colocar a cabeça para pensar, muito, né? com Não certeza. precisava fazer a coisa acontecer ali. E numa velocidade rápida, né? E numa amiga? velocidade rápida. Então, esse jornalismo que a gente viveu, experienciou, que eu tive o privilégio de experienciar, eu acho que é o que nos faz conseguir, né, atravessar os desafios que temos aí pela frente. As coisas ficam mais fáceis, mais tangíveis, porque a gente lá atrás passou por tudo isso. E te trouxe até aqui a tua trajetória, exatamente. Né? E agora, para a questão da assessoria de imprensa, que é uma coisa que nós também, né, já trabalhamos, né, Nick, muito na questão da assessoria de imprensa, e muitas pessoas me perguntam, assim, por curiosidade, amigos, assim, de o que o assessor realmente de imprensa faz, né? Que a gente, claro, a gente já falou um pouquinho ali na abertura que ele é um arquiteto da reputação. Eu adorei isso. Hoje muito mais arquiteto da reputação, porque num passado recente o assessor de imprensa levava os negócios, os produtos, os serviços para os veículos e ponto, assim. Hoje ele tem o desafio de criar realmente a narrativa, construir, ajudar dentro da questão do branding, ajudar toda a marca se fortalecer para que também o veículo queira comprar aquela ideia e a reputação e a autoridade que tanto se fala nessa época da internet. Isso. Tu consiga fazer com que o cliente vire essa autoridade. Não, ainda mais que nós estamos nessa época da saturação de informação. As pessoas estão saturadas. E aí, como fazer a tua notícia? Esse é o desafio. Como fazer a tua notícia se destacar? Aquela informação que tu tem ali, que ela gere uma notícia em que seja de interesse dessa massa que está consumindo determinado produto na internet, principalmente, que é ali a grande ferramenta hoje, busca dos produtos. Como é que tu enxerga isso, Edith? Bom, em primeiro lugar, eu achei a pergunta de vocês super pertinente, né? Porque acontece muitas vezes, né? Afinal de contas, qual é o papel do assessor de imprensa, né? Há uma confusão. Isso é absolutamente normal, viu, gente? De confundir o papel do assessor de imprensa com o papel da agência, né? De quem faz mídia, né? Isso é muito... tu faz publicidade. O assessor de imprensa, ele faz o papel de divulgação, ele divulga a marca, ele divulga a empresa, ele divulga o seu assessorado, levando as informações que são pertinentes para a empresa, para a imprensa, né? Esse propósito desse trabalho é muito importante destacar que ele prevê levar a imagem da marca sempre de forma muito qualificada, buscando mostrar para a pessoa que está em casa, para o consumidor, para aquela pessoa que vai receber informação através da divulgação da imprensa, de forma clara, coesa, verdadeira. Então, realmente, Monique, é uma construção, né? Então, para isso, há todo um planejamento de comunicação por trás. Não dá para simplesmente sair fazendo uma divulgação. Só um release, né? Só um release, né? Tem gente que é realmente uma construção. Isso envolve, né, para o pessoal que está nos assistindo, um planejamento lá com o cliente. Então, a gente vai até ele, entende qual é a necessidade daquele cliente. Vamos fazer assim, vamos fazer um exercício aqui com as meninas. As meninas vão querer divulgar o de cara com elas. Então, nós vamos até elas, vamos entender qual é a expectativa da Vanessa, qual é a expectativa da Monique, qual é a expectativa do veículo que elas representam. Qual é o público-alvo? O público-alvo, exatamente, né? Onde vocês querem chegar, ver se vocês têm data para lançamento, se vocês têm algum produto, algum evento conectado a isso. E a partir daí, pessoal, a gente faz a construção do que a gente chama de press release. O que é o press release? É uma notícia, uma informação trazendo toda a abrangência daquilo que o cliente, que a marca, que a empresa deseja divulgar. E aí a gente faz os contrapontos. Olha, isso é interessante, né, de trazer a público, a gente traz informações
básicas, como site, Instagram e outros dados, e a partir daí a gente inicia o processo de divulgação, junto com imagens, com fotos, com vídeos, e faz o contato com a imprensa. Então, isso depende, né? Às vezes a gente trabalha editorias diferentes, né? Quando, por exemplo, é uma pauta, no caso de vocês, é uma pauta do lançamento de um programa de Caras com Elas, com Monique Mendes e Vanessa Soares. A gente vai tentar vender editorias de coluna social, cultura, lazer, entretenimento. Então, a gente vai trabalhando a pauta conforme a movimentação daquilo, a realidade do negócio. Conforme a realidade do E negócio. que vai fazer sentido para aquele público ser Exatamente. atingido. Exatamente. E isso é importante destacar, e eu gostei quando tu trouxe ali a diferença. As pessoas confundem assessoria de imprensa com publicidade. Confundem. E aí os clientes, às vezes, por não saberem, vão querer estar na mídia a qualquer custo, só que não é assim. Tem que entender que o papel do assessor de imprensa é muito maior do que só pegar o lançamento do De Cara com Elas e mandar para a imprensa. Tu tem que gerar um storytelling ali que seja interessante para que a mídia compre essa pauta. Exatamente. E mais importante que isso, Tânia, que eu falo isso muito quando me perguntam sobre essa questão da assessoria. A gente também fez uma palestra na FAMURS e falamos também sobre a assessoria de imprensa, que o assessor de imprensa, mais do que nunca, e quando é uma coisa óbvia para nós, mas para o público não é. Quando a gente fala de comunicação, aquele veículo, aquela assessoria de imprensa que tu vais contratar, ele tem que ter um ótimo relacionamento com a imprensa. Que o que não acontece hoje, tem assessores de imprensa que eles produzem só release, mas eles não têm um relacionamento, networking com a imprensa. E nós que já tivemos do outro lado, né, amiga, na imprensa, a gente sabe que lá para o jornalista que está lá no veículo, ele recebe 1 milhão de coisas. Quando tu tem um relacionamento que também foi construído por ti, que isso vale ressaltar, isso é muito importante ser dito, porque essa é a diferença. As pessoas às vezes contratam qualquer assessoria, mas a assessoria não tem um relacionamento com a imprensa. E aí a coisa não funciona. Tu vai lá, tu liga, tu tem aquele, né? Olha, eu estou propondo um programa, pauta do teu programa, eu escuto. Então, isso é importante falar, a importância do networking dentro da assessoria de imprensa, que eu queria que tu discorresse aí sobre isso, que as pessoas não se atentam, e isso é importantíssimo. Eu vou começar sobre o networking de assessoria de imprensa, porque eu adoro a juventude, né? Eu torço muito para a juventude, para os jovens jornalistas que estão chegando, que se engajem e que precisamos aí cada vez mais de bons assessores de imprensa. Eu acho que o mais importante de tudo, meninas, é a qualificação da pauta, a qualidade da pauta, né? Com certeza. Não adianta nada tu sair escrevendo um release, né? Vou usar a la louca. Foi até no chat GPT. Sem pensar estrategicamente aquilo que tu quer comunicar, né? E a outra questão, então, assim, o pessoal que está começando aí no jornalismo, né? Eu acho que já vou sair dando uma dica, que vocês vejam os programas televisivos, que vocês assistam o De Cara com Elas, que vocês ouçam programas de rádio, que vocês vejam programas televisivos de jornalismo, porque quando tu assiste, quando tu presta atenção, quando tu acolhe a informação, tu vê também o estilo do apresentador, tu entende o que a emissora está buscando, e isso eu acho que é o principal ponto da conexão, né? Tu entender o que aquele programa, o que aquele espaço tem a te ofertar. Né? Então, olha, esse espaço do De Cara com Elas pode combinar e pode dar uma pauta com, né? Então, tu fazer esse estudo é muito importante. E acho que sim, Vanessa, perfazendo o que tu dissesse, as conexões, isso não nasce do dia para a noite, né? Não, é uma construção. Assim, é uma construção. Então, assim, uma das coisas que eu sempre sugiro, né? Eu até estava conversando com uma grande jornalista ontem sobre isso, quando eu fui visitá-la, vá nos eventos que te convidam.
né? Prestigie os eventos que te convidam, porque esses eventos que acontecem na tua cidade, na tua região, é onde tu vai conhecer as pessoas, é onde tu vai circule, né? Busque estar antenado, né? Naquela tua área de atuação, circular nos eventos, conhecer pessoas, e a partir daí tu começa a fazer as conexões, porque as conexões para a assessoria de imprensa, Monique e Vanessa, não são somente as conexões oriundas do jornalismo, são as conexões também oriundas do empresariado, da comunidade que tu conhece. Então, por exemplo... dos próprios influenciadores. Exatamente. Então, por exemplo, dali a pouco, uma pessoa te solicita, olha, eu preciso de uma fonte que fale sobre mulher. Olha, eu tenho 2 meninas que são tops e elas falam super bem sobre isso, eu vou te indicar. E aí as coisas acabam se conectando. Então, eu acho que, assim, todas essas ferramentas juntas, elas acabam se unindo e criando essa esteira aí de comunicação que só traz o bem e só faz bem, e a gente tá nessa. Ai, coisa boa. Quero fazer uma pergunta um pouco polêmica. Já que adoro. Eu sempre trago as perguntas mais polêmicas, Vamos né? lá. Já que o nosso programa é um programa, de uma certa forma, tem o olhar da mulher, a gente fala sobre mulheres, e a gente gosta muito, Vanessa, da pauta dos 40 mais, 50 menos. 50 menos que a gente aprendeu. Usa. Hoje, observando o mercado, a questão do etarismo, mulheres com mais de 40, que nem você, uma grande profissional, como tu acha que as empresas, o mercado enxerga nós, mulheres com mais de 40 em diante, que já estamos aí, já temos uma carreira sólida, conhecemos, como tu falou, as suas relações, enfim, são imensas, a maturidade e tudo, mas como é que tu enxerga o mercado hoje com o olhar para as pessoas de 40, 30, enfim, mais? Eu acho que a gente está na crista da onda. Eu acho não, tenho certeza. Estamos na crista da onda. Mulheres 45, 50 a mais estão na crista da onda. Por quê? Justamente vamos pegar lá o que eu falei no início, né, gurias, sobre a questão de nós sermos forjadas de uma outra forma, né? Ou seja, a nossa geração, ela tem um predicado que nós somos mais rapidamente resolutivos, né? E quando aparece algum problema, né, a gente tem uma facilidade maior em absorver, em resolver e próxima pauta, né? Então, as mulheres e homens, né, 40 a mais, estão em alta no mercado empresarial, né? Justamente pelo nosso poder de resolver as coisas de forma muito ativa. Experiência, maturidade. Exatamente, né? A maturidade também contribui muito para isso. E hoje as empresas estão bastante atentas, né, a profissionais que tenham essa idade e que estão absorvendo muito esses profissionais, né? Então, acho que repito, estamos na crista da onda, as empresas estão contratando e acho que as mulheres, elas também têm esse papel importante de estarem se posicionando cada vez mais. Eu vejo as mulheres estudando cada vez mais, buscando cada vez mais empreender o seu espaço para frente. Essas pautas são cada vez mais fortes e presentes no dia a dia, não só na mídia, mas também entre nós mulheres. Então, eu acho que a coisa só tende a crescer para melhor nesse sentido. Mas amém, né? Amém. E ela trouxe um ponto que é muito importante a gente destacar. Isso tudo, esse movimento está acontecendo porque as mulheres estão... A gente não gosta da palavra empoderar, né? Não, mas, de uma certa forma, as mulheres estão buscando o protagonismo e não estão mais... a idade não é mais o céu ao limite. Né? Tem mulheres lindíssimas, incríveis, profissionais que estão aí com 50, 60, 70 trabalhando, e eu acho que essa mudança também da forma que a gente está se vendo e se reconhecendo, acho que também modifica o mercado. Sem dúvida, né? E eu vou dizer assim que o melhor exemplo é a minha amada amiga Vanessa Soares, a tua pessoa, que são mulheres lindíssimas, né? Nós ganhamos o nosso dia hoje. Lindas, maravilhosas. Depois eu te faço o Pix. Depois... Tô brincando. Olha o Pix, não vamos esquecer do Pix. Mulheres lindíssimas, que já são mães, já na sua fase madura, e estão começando a apresentar um programa televisivo que vai ao ar para várias pessoas com alcance super legal. Aliás, quero mandar o meu
Forte abraço para o meu querido amigo Fabiano Brasil, que é o nosso Jornalista. mestre, jornalista, meu amigo há mais de 20 anos. Um beijo para ti aqui do Paul Streaming. E, enfim, e as meninas estão aqui, né, empreendendo e começaram a fazer programa de televisão. Quando? Né? Agora, depois dos 40 e... Olha, de tudo que ela falou, o que eu mais gostei é quando ela me chamou de menina. Eu estou adorando as meninas. Eu adorei o menino, eu São adoro. São duas meninas. Não, uma delícia, não? E eu gosto de delícia. trazer, a gente sempre gosta de trazer essa pauta, porque nós temos um público de mulheres 40, 50 que assistem o nosso programa e, enfim. Que é também as nossas relações, assim, mais, né, digamos, não que nós não... Mas é que é legal a gente dar luz e dar voz Com certeza. para cada vez mais mulheres de todas as idades, né? De todas as querências. De todas as querências e romper de uma vez por todas essa questão de botar a gente em caixinhas e nos limitar pela idade que a gente tem. Então, mas a gente isso vai demorar um pouco, né? Mas são essas provocações, quando a gente traz para o debate e a gente fala sem medo, é como a Edith falou, nós não temos vergonha de dizer a idade que a gente tem. Hoje, lembra de anos atrás que as mulheres, quando passavam ali dos 30 e tantos, não já falavam, começavam né? ai, não quero falar a minha idade. Nós já estamos entrando numa era em que a gente tem orgulho de falar a idade que a gente tem, e cada vez mais a gente deixa aí para todas que nos assistam que não tenham vergonha de assumir as suas idades, porque é a nossa história, né, que está aqui personificada, são as nossas marcas, e como tu bem trazes, é o que vai nos transformando em pessoas melhores, em profissionais melhores, cada vez mais qualificadas e prontas aí para encarar todos os desafios, enquanto a vida nos permitir. E eu acho que o melhor da maturidade também, assim, uma das coisas boas, são muitas das coisas também, a gente não pode, claro que a gente, né, também a gente não vai romantizar também toda a questão do envelhecimento, que a gente sabe que realmente ele pesa, né, para todos nós também, sabemos disso, a gente não pode romantizar a pauta, mas enfim, eu acho muito importante que com essa idade a gente já sabe o que a gente não quer. E às vezes, gente, é mais importante saber o que não quer do que quer, porque o que quer tu vai às vezes se descobrindo, né? E eu acho que tu te descobriu também, amiga, e você sabe que eu tenho que chamar de amiga, essa coisa de chamar de Edith, porque parece uma caixinha. Não, mas quem me achou minha vida toda de amiga, mas né? nossa, que virou bordão, é o amiga. Amiga! E sabe que eu sou minha amiga, né? Amiga! Olha aí, ó. Boa, eu gosto. Olha a assessora já assessorando. Maravilhosa. Estamos aí para assessorá-la, vai ser um prazer enorme. Maravilhosa. E amiga, assim, eu lembro muito, porque nós começamos ali, né, com uns colegas de faculdade, tivemos ali um tempo juntas trabalhando, e eu lembro o quanto essa paixão mesmo do jornalismo, tu sempre teve, né? Sim. Eu já tinha aquela coisa mais empresarial, lembra? Sim, e tu muito apaixonada pelo jornalismo, e neste momento, te conhecendo essa trajetória e apaixonada pela notícia, eu sei que tu ainda mas claro, né, até pelo teu trabalho tá diariamente junto com a notícia, como que tu te descobriu entre a jornalista raiz, vamos falar assim para a gente entender, né, quem vem do passado, nessa empreendedora aí, que hoje já nem é só empreendedora da questão da agência de comunicação, virou também com a coisa da cervejaria, que a gente vai abordar, né? Como é que tu te descobriu aí nessa jornada? Necessidade. Viu? Isso aí, é isso que a gente quer ouvir. Bolso, correto. Bolso. Na verdade, o que aconteceu é que eu vinha trabalhando em veículos, né? E trabalhei em alguns veículos aqui do Rio Grande do Sul, como jornalista, como repórter, como produtora, e depois eu fui trabalhar como assessora já de comunicação, mas eu exercia mais a reportagem mesmo, porque eu era repórter da assessoria de comunicação do então governador Germano Rigoto, trabalhei no governo do estado naquele período, e quando terminou o governo do estado, né, entrou um novo governador. Na época, Vanessa, eu era cargo em comissão, jornalista cargo comissionado, e eu tinha um bebê, né, que hoje já é um homem, né, o meu filho João Paulo, um beijo para meus filhos, Cecília e João Paulo, e aí, né, nesse momento, uma colega jornalista disse que existia uma empresa
que produzia feiras em todo o Brasil, né? Que ficaram meus grandes amigos, eu adoro eles até hoje, e que eles precisavam da figura de um assessor de imprensa que pudesse acompanhá-los para montar o setor de imprensa dentro dessas feiras e receber jornalistas. Na época não existiam influenciadores de diferentes pontos do Brasil, porque eles faziam feiras em estados como São Paulo, Goiás, Ceará, enfim. O meu filho, então, tinha 6 meses e eu não titubeei. Eu arrumei a mala, entreguei o bebezinho para a avó e disse: cuide bem dele que eu vou atrás. E lá fiquei durante uns bons anos, conheci todo o Brasil, viajei todo o Brasil montando feiras, conheci jornalistas em vários estados, hoje queridos amigos, tenho amigos queridos, por exemplo, no estado do Ceará até hoje, enfim, Santa Catarina. E em função dessa rede, né, eu senti a necessidade de empreender. Aí que nasceu a empreendedora. Eu disse, bom, mas se eu estou atendendo essa empresa, eu tenho braço, se eu me organizar, para atender outras. E a partir daí surgiu uma vinícola, que são nossos clientes há 20 anos. Caramba, que é a vinícola Dom Giovanni, lá de Pinto Bandeira. Na época eles me chamaram para trabalhar, era uma vinícola muito pequena. Hoje é uma empresa fantástica, que eu admiro, que eu tenho o maior carinho. E aí, a partir daí, se estabeleceu toda essa rede de trabalho que se estende até hoje. Na era dos influenciadores que vendem opinião como se fossem jornalistas, o que tu pensa a respeito? Eu sou fã dos influenciadores, eu acho que eles vieram para ficar e essa é uma realidade que a gente está trabalhando junto com eles, na verdade, né? A única coisa é assim, ó, que as pessoas têm que ter responsabilidade pelo seu conteúdo, tá? Não dá para confundir as coisas, então, entregar as coisas que foram combinadas, fazer um conteúdo com base em informações corretas, estudar antes aquele conteúdo que tu vais entregar, pensar com responsabilidade aquilo que tu estás dizendo e o impacto que aquilo vai ter com o teu público, com a tua comunidade, são coisas fundamentais, tá? O papel de jornalista, eu acho, o jornalista ele vai continuar tendo o seu papel de aferir, de trazer as informações, de fazer a sua pauta, de entrevistar, de fazer reportagem, de estar à frente com um olhar atento e aguçado em relação à pauta que ele vai cumprir. Então, eu acho que são coisas que caminham de forma paralela, né? E a gente tem que respeitar ambos os trabalhos, né? Eu só acredito que os influenciadores têm que ter essas premissas que eu falei, e prestar bastante atenção, porque por detrás de cada post tem uma pessoa assistindo, e às vezes a gente vê alguns influenciadores, não são todos, disseminando fake news, né? E isso não é uma prática incomum. Então a gente tem que ficar bastante atento a isso. E não é só o influenciador que tem que ficar atento, é o seguidor. O seguidor tem que ficar atento. É importante ser mencionado. É aquele que segue, né? Que fica o seguidor tem que ficar atento àquela. Vem cá, mas será que não é porque o cara é um influenciador famoso, ou porque que ele sabe tudo, ou porque ela é uma influenciadora famosa, que ela vai ter sempre razão, ou que ela cheque sempre a informação, né? Eu sou jornalista, Ai, gente, eu vou fazer agora uma polêmica. Eu a polêmica porque eu vejo assim coisas assim que eu acho. E isso vale para a imprensa também, muito né? Para a imprensa. Checa a informação. Hoje gente, não se iludam e não se iludam com seguidores, por favor, porque seguidores não quer dizer nada, e eu digo isso muito tranquilamente, porque se nós estamos falando uma era de engajamento, é muito mais do que seguir. Eu sempre brinco, né? Vocês sabem que eu sou brincalhona, mas assim, não brincando com religião. A pessoa mais famosa e melhor foi Jesus Cristo, tinha só 12 seguidores. Tinha só 12 seguidores, é uma brincadeira, mas para falar que o que importa é conectar engajamento, e isso não quer dizer seguidor.
Pode ser uma consequência de um trabalho que tu vai ver, mas não é só isso que é importante, Não, né? mas o que a Edith traz, eu acho que é uma pauta mais profunda, que é a responsabilidade sobre a Sim, informação que tu exatamente. traz. Eu acho fantástico o papel dos influenciadores, enfim, quando eles fazem, enfim, cumprem o seu papel de uma forma Exato, coerente, né? exato. Comercial, séria, comprometida. Mas a gente passou, não ia mencionar, mas não tem como não mencionar. O caso agora da menina lá que estava respondendo as pets lá, né? Quando ela foi indagada sobre a questão dela disseminar essas pets, ela não sabia responder. A preocupação dela, como ela enxergava esse papel Exatamente. diante desse público que ela tinha de seguidores. E ela pediu, eu lembro, isso me marcou muito, eu não entendi, não compreendi a forma que foi formulada a pergunta. E aí a gente traz à tona dentro dessa tua fala, acho que é importante falar sobre isso. É aquela questão, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, né? Então, só um pouquinho, né, pessoal? Não é bem assim, né? Eu acho que as redes sociais aí, eu acredito, eu sou fã de carteirinha da tecnologia, da inteligência artificial, gosto demais, tenho minhas predileções com alguns influenciadores que eu gosto muito. Não vou citar aqui, Claro. obviamente, porque não cabe, mas que me fazem bem, que me fazem rir, eu me divirto. E o que eu acho, não existe uma fórmula mágica, né, Monique e Vanessa, para essa questão. Porque eu só vou pegar outra coisa, tem muita gente por aí, pessoal, que se diz jornalista de imprensa e está disseminando fake news. Tá? Então, a questão é, cuide, simples assim, do conteúdo que você consome. Isso não só para o seu dia a dia, para a sua rotina, mas para a tua alma, né? Tem gente que está ali consumindo conteúdo, muitas vezes, que não vai te levar a nada. Na questão de gestão de tempo também, né? Exatamente. Porque o tempo então, é curto. assim, né? Consuma conteúdos de pessoas sérias que estão te entregando coisas legais, seja ele um conteúdo humorístico ou não, conteúdo empresarial ou não, mas procure por pessoas sérias. Então, tem influenciadores sérios, tem jornalistas sérios, tem profissionais super bacanas aí no mercado, como eu disse, que entregam. Então, é uma questão de triagem. A gente tem que, nós, seguidores, né? A gente tem que fazer uma triagem daquilo que a gente vai. Não dá para sair consumindo tudo que passa pela nossa frente. É verdade. Né? Não, isso é fantástica essa fala dela, e é importante a gente debater sobre isso. De nós, seguidores, cada vez estarmos mais atentos aos conteúdos que a gente consome. Com certeza. E, ao mesmo tempo, não sair disseminando. Por exemplo, gurias, eu tenho valorizado, tá? Eu como seguidora, no papel de seguidora, tá? Eu tenho valorizado os influenciadores que, para além da entrega do conteúdo, fazem também trabalho social. Seja em qual área for. Tá? Mas isso é uma prática de mercado ajudando hoje em dia, a questão de ração animal, seja ajudando crianças, seja ajudando velhos, seja ajudando, auxiliando moradores de rua, ou fazendo aquele influenciador que, além de me entregar o conteúdo, trabalha com engajamento social em qual área for. Esses são os que eu hoje mais valorizo, e inclusive como assessora de imprensa. Tá, e quais as estratégias de comunicação, assim, que tu acredita que as empresas precisam ter, na atualidade, obviamente, para se tornarem relevantes no mercado? Claro, além da assessoria de imprensa que a gente abordou aqui. Outras estratégias que tu vê, assim, que é importante para que essa empresa se torne relevante, para que ele consiga gerar essa autoridade, além da assessoria de imprensa? Justamente a questão do engajamento social, tá, Vanessa? Eu acho que as empresas, eu acredito piamente nisso, tá? Eu acho que as empresas, elas estão num momento que elas precisam cada vez mais se conectar com a comunidade,
com alguma ação social, seja ela na área que for, né? Então, empresas que estão antenadas, ligadas e fazendo ativações para além da questão da marca, ou seja, para além da questão da mídia, né? Elas são empresas que estão na frente, né? O famoso ESG, né? Que Meio ambiente. é a sigla da moda, né? Esse envolvimento que começou nos últimos 10 anos de forma mais abrangente, né? Eu acho que as empresas que estão alinhadas a esse propósito, elas estão de cara com o futuro, né? A gente precisa se envolver mais em questões sociais, ambientais, né? E sociais. Dentro também de governança, de governança, os 3 pilares. Exatamente, que são os 3 pilares do ESG. As empresas também precisam estar atentas, e é outro foco que eu acho que envolve, sim, comunicação, tá? Tanto interna quanto externa, com a questão da saúde mental. As empresas que tiverem, agora inclusive tem o marco, né? Tem o regulatório, a lei. Então, as empresas que tiverem atentas a essa questão, na minha opinião, também estão na frente e na vanguarda, porque é uma necessidade, né? As pessoas estão cada vez mais precisando tomar cuidado com a sua saúde mental, são inúmeros os casos, então esse é o outro ponto. E o terceiro e último ponto são as empresas que estiverem conectadas de forma inteligente com a IA, mas sabendo traçar o paralelo entre o uso da IA e a mão humana. Entende? Então, eu acho que é um grande desafio. Isso, né? Foi uma pauta bem discutida no SOT Summit, inclusive. É um grande desafio, mas eu acho que, assim, graças a Deus, as empresas estão realmente se mobilizando. Eu acho que tem um movimento muito legal que está acontecendo aí, inclusive pós-enchente, tá? Aqui no Rio Grande do Sul. A enchente foi devastadora, um cenário muito triste aqui para o Rio Grande do Sul, né? É incrível, assim, como foi lindo ver o engajamento das empresas, da comunidade, das pessoas de todo o Brasil buscando nos ajudar. E esse movimento... E nós mesmos, né, que nos ajudamos muito, né? Nós mudamos, e aí, pegando a parte da comunicação, nós saímos diferentes, pegando o gancho do que a Monique disse. Nós saímos diferentes, saímos fortalecidos. E o que eu vejo é que as empresas estão se comunicando mais, as coisas mudaram para melhor nesse sentido de que as empresas estão mais engajadas e cada vez mais prestando atenção para o social. Já que falamos de empresa, vamos começar a falar de cerveja, né? Faltam ali, 6 minutinhos que os guris já estão em cima da gente. Estamos já indo para o fim aqui dos minutos finais do nosso programa. Não tem como deixar a Edith embora. Sem falar de cerveja. Sair daqui. Pois é, eu podia ter trazido, né? Faltou a cervejinha. Faltou. Mas a próxima. E eu, que sou uma amante da cerveja artesanal, adoro cerveja artesanal. Então não tem, com certeza. Vou lá com o maridão, levar todo mundo, os amigos. Mas fala para nós como é que deu essa virada. Eu sei que foi com o marido, mas assim, da comunicadora, da imprensa. Pois então. Aí virou também meio cervejeira? Também virou cervejeira. Como é que tá hoje? Como é que foi isso? Tudo começou com uma pauta. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu fui fazer uma matéria, na época eu trabalhava por produção de conteúdo, como assessoria já para algumas publicações, e surgiu uma pauta há mais ou menos uns 15 anos atrás sobre o crescimento do mercado de cerveja artesanal no Rio Grande do Sul, e o fotógrafo na época faltou, não foi, e eu liguei para a redação, olha, não vai, eu disse, Luciano, eu estou atrasada, eu vou pegar a câmera que eu tenho aqui, tu vai ser meu fotógrafo, e ele foi comigo participar de um curso de cerveja artesanal aqui em Porto Alegre, aprendeu a fazer cerveja, saiu dali na segunda-feira e disse, eu vou fazer cerveja artesanal. Foi lá e comprou as panelas cervejeiras e nunca mais parou. A partir dali a gente começou a fazer viagens, sempre em função da cerveja,
E aí surgiu o desejo ardente de empreender, e aonde era a nossa residência da família, hoje abriga a residência, hoje é a casa de vocês, dos consumidores, dos amantes da gastronomia, da boa cerveja artesanal, do bom vinho, do bom espumante, enfim, quem não bebe também a casa abre as suas portas, tem várias opções não alcoólicas, né? E hoje a gente abriga lá na Zona Sul de Porto Alegre, então, a Cervejaria Pullman, que é um espaço que, além de receber eventos, aniversários, mais variados eventos, a gente também produz cerveja artesanal própria. Lá tem uma fábrica de cerveja, então as pessoas podem visitar, Que conhecer legal. a Pullman. E é um prazer enorme, né, esse momento de receber. E o mais engraçado de tudo é que, o melhor de tudo, é que a gente se preparou muito, né, com a questão dos clientes, né, de como lidar com a expectativa dos clientes e tal. E os clientes é a melhor parte. Eles são, assim, tem clientes nossos, depois de 2 anos, que viraram grandes amigos, então é uma Fazem delícia. até terapia, né? Fazem até terapia. Eu consigo dizer para vocês que abrir um negócio é muito gratificante, é extremamente desafiador, mas que a melhor realmente parte é esse contato com os clientes. Quanto tempo já tem a cervejaria? 2 anos. Tem 2 anos. É novinha ainda. E como é que é o mercado hoje, para quem quer, daqui a pouco quer empreender também? Tá, eu quero pegar esse link, porque assim, ó, eu sei que tu foi a fundo conhecer isso, né? Inclusive foi viajar e mundo afora, teve recentemente nos Estados Unidos, foi para a Alemanha, foi conhecer lá quem sabia mais de cerveja, digamos assim, nesse quesito, que já está há mais tempo no mercado. E como é que tu viu essa transformação nesses lugares que tu esteve conhecendo a cerveja, e o que tu acha que falta, assim, para que as pessoas aqui, nossa, no Brasil, valorizem mais a cerveja artesanal? Eu acho que falta justamente um posicionamento da marca cerveja artesanal, né? Eu acredito que a gente tem um longo caminho pela frente, mas ele está sendo percorrido já. Existe movimentos muito legais que estão sendo feitos, inclusive aqui a gente tem a Associação Gaúcha de Microcervejeiros, do qual a gente faz parte, e está cada vez mais as pessoas se unindo para trabalhar a imagem, a marca cerveja artesanal de qualidade, né? Mas falta um caminho. E eu acho que falta também um apoio público, né? Um apoio realmente, eu acho que a cerveja, eu sinto às vezes ela meio abandonada pelo setor público, né? E a gente precisa trabalhar melhor isso, porque a cerveja gera emprego, a cerveja gera renda, a cerveja traz turismo, né? Movimento turismo, entre outras fontes aí de renda que a cerveja proporciona. Então, eu acho que o poder público ele deveria se aprimorar e se apropriar melhor desta potência que é a cerveja artesanal. Ainda, como eu disse, tem um caminho pela frente, aí é um outro debate que a gente teria que ter. É uma mudança aqui. Também cultural, né? Mudança cultural, né? Mas as pessoas, de maneira geral, estão cada vez mais conhecendo a cerveja artesanal, estão se interessando mais, então, dentro desse cenário, eu vejo como positivo. E está crescendo também a questão do consumo de bebidas não alcoólicas, né? De cervejas não alcoólicas, que é outra coisa também que a gente vai ter que... é um grande mercado aí, né? Também de quem gosta de cerveja, mas enfim. Tô vendo aí o tempo. Nós estamos sempre atrás do tempo. Nós temos um ping-pong. Vamos fazer o ping-pong agora. Não posso deixar de mandar um abraço aqui antes de terminar o tempo para o meu querido sócio, Marcelo Foleto. Um beijo, Marcelo. Um beijo pro Marcelo aí, que vai me assistir, vai nos assistir. Que foi meu professor, querido. Isso Vamos trazer o Marcelo sócio também. Vamos trazer. A gente também está trazendo homens no nosso programa. Desde que a gente tem um Fabiano link, foi o primeiro e o único por enquanto. Mas a gente traz um link. Continua tendo o link da pauta feminina, mas os homens também têm voz, até porque a gente acredita que agora não é só as mulheres falarem entre mulheres, mas as mulheres têm que falar com a sociedade, incluir os homens no debate, e que se acabe isso, né? Isso é papo de mulher. Não, isso é papo de todos nós. É verdade. Então, só para explicar aqui, a gente gosta de fazer essa brincadeirinha que ela é interativa,
que a gente consegue fazer também um corte legal, que é a gente vai brincar de ping-pong aqui de palavras, tá? Nós vamos dizer uma palavra relacionada à assessoria de imprensa e tu responde com a primeira que vier à tua Uma cabeça. Responde uma Pode palavra. ser um sentimento, um benefício, um insight. Vamos Tá? lá. Pronta? Eu vou Pronta. falar 3 aqui, tu vai Fala mais só 3, três, tá? isso, pra não ficar longo. Visibilidade, Marca. notícia, Fato. cliente, O melhor. Relacionamento. Importante. Concorrência. Importante também. E reputação. É tudo. Aê! Gente, o nosso tempo acabou. A gente falou que o bate-papo ia ser uma delícia sempre. A gente traz sempre. mulheres queridas. Passa que muito tem rápido, muito né? conteúdo a compartilhar e a nos inspirar. E essa é a essência do nosso programa. Esperamos que vocês tenham se sentido inspirados, inspiradas com esse bate-papo da Edith. E até o próximo domingo, às 21 horas, com mais um Até lá. episódio de Cara com Até lá. Elas. Até lá.